Meus queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3. E com a graça de Deus, nós esperamos, nessa manhã, encerrar a nossa série de exposições, que começamos há aproximadamente um mês. Eu já expus 2 sermões neste texto, e eu quero encerrar agora em Gênesis 3, a partir do versículo 15, até o final do capítulo. Gênesis capítulo 3, nós leremos do versículo 15 até o versículo 24. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículos de 15 a 24. Se você encontrou, diga amém. Eu estarei lendo e peço para que você acompanhe o que diz a palavra do Senhor. O versículo 15 diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore, que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos ter mais uma palavra de oração. Se você puder, nesse instante, fale com o Senhor, peça para que Deus abra o seu entendimento, desvende os seus olhos, de modo que você venha compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade dEle revelada em sua palavra. Que possamos nesta manhã, todos igualmente, sermos edificados pelo Senhor, fortalecidos em nossa fé. Deus eterno, muito obrigado pelo privilégio de podermos estar diante do Senhor e lermos a Tua palavra em nossa própria língua. Obrigado a Deus, porque como Teu povo, o povo das Escrituras, o povo do livro, o povo da palavra, nós estamos mais uma vez reunidos neste culto que tem como centralidade a proclamação de Cristo. E pedimos a Deus nesta hora, se valha da nossa vida, apesar das nossas limitações e pecados, olhe, ó Deus, para nós, e ministre ao nosso coração, desvende os nossos olhos, a fim de contemplarmos as maravilhas da sua lei, e que ao final desse sermão, que possamos todos dizer como Cristo é glorioso, como a sua graça é grandiosa, que os nossos corações sejam arrebatados ao Evangelho, que essa mensagem cumpra o seu propósito, que é de dar glória ao teu próprio nome, à medida que o Cristo crucificado e ressurreto é anunciado pelas páginas do teu livro. É a nossa oração em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Agora, já no nosso terceiro sermão, certamente podemos aprofundar aquilo que é chamado de doutrina do pecado. E vimos que desde o início o pecado é ofensivo a Deus, é uma afronta ao bom Criador, que é santo e justo em todos os seus caminhos. O pecado
é ogerizante aos olhos de Deus, é fétido às suas narinas, e desde o princípio tem trazido morte, tem lesionado e sequelado a boa criação do Senhor. O pecado sempre foi um agravante na relação de Deus com as suas criaturas. É sempre a causa máxima de separação entre o Senhor e os seus filhos. O pecado sempre, historicamente, foi a causa de todos os males, desventuras e desgraças que o mundo já conheceu. Tudo que a gente pode hoje perceber como coisa ruim neste mundo, tem sua origem no chamado pecado original. O pecado original recebe assim esse nome, não apenas porque foi o primeiro pecado cometido na história, é também por isso, mas esse pecado é original por mais 2 outros motivos. O primeiro deles é que este pecado não apenas se origina em Adão, mas dele se estende a toda a sua prole, toda a sua descendência, de modo que desde então, aqueles que nascem de Adão, que são representados em Adão, recebem também em seus próprios corpos e almas o efeito e a presença do chamado pecado. Ele é original porque ele se origina ali no Éden, mas do Éden ele alcança toda a descendência, toda a prole dos nossos primeiros pais. De modo que não há ninguém que tenha nascido depois deste pecado que possa dizer assim: eu sou perfeitamente justo, eu sou perfeitamente bom, olhe para mim, eu sou alguém imaculado. Não há ninguém que tenha nascido do ventre materno e que não tenha sido envolto também pelas trevas do pecado. Mas o pecado é original também no outro aspecto, no aspecto de que toda a criação, não apenas o homem e o coração humano, mas toda a criação foi também definitivamente afetada pelo pecado. Se você olha logo no princípio do texto que nós lemos, diz que a serpente e a terra começou a sofrer, produzindo espinhos, abrolhos, como uma consequência deste pecado que se originara em Adão. O que a doutrina do pecado original ensina é de que não apenas o homem foi afetado em todas as suas faculdades pelo pecado, isto é, tudo que nós pensamos, decidimos e aspiramos tem em alguma medida a tensão e a supressão do pecado. Não há mais neutralidade espiritual, todos nós já nascemos com o nosso coração inclinado para pecar. Mas quando a gente olha para a criação de um modo geral, a gente percebe que o mesmo acontece. A terra, os mares, os animais, a cultura, a arte, a política, a ciência, o desenvolvimento humano, tudo, absolutamente tudo, está nesse bojo das consequências do pecado original. Eu gosto de pensar no pecado original a partir de um conceito que um certo teólogo chamado Albert Walters diz o seguinte, quando ele diz o seguinte: o pecado ele afeta tudo aquilo que Deus cria, de modo que, assim como a criação é cósmica, não existe nada, absolutamente nada, no feito criacional, que Deus não diga assim: é meu, eu criei, tem a minha assinatura, a minha autoria. Da mesma forma, não existe nada nesta ordem criada, com exceção de Deus e os seus anjos preservados, que o pecado também não tenha colocado a sua lama, a sua sujeira, a sua podridão. Toda a esfera cósmica criada foi afetada pelo pecado. Então, a criação é cósmica e o pecado também tem os seus efeitos cósmicos. Mas Albert Walters ainda diz um negócio muito interessante. Ele diz que ainda que o pecado tenha maculado toda a esfera criacional, do ponto de vista estrutural, a boa criação continua perfeita. Deixa eu tentar explicar isso para você. Ele diz que, vamos pensar agora na música, os elementos estruturais da boa criação, segundo Albert Walters, não foram afetados pelo pecado. Deixa eu me dar um exemplo.
Quando você pensa na música, você tem alguns elementos que fazem parte da fenomenologia musical, a estrutura do negócio. Então você tem ritmo, melodia e harmonia. São elementos estruturais. Esses elementos, segundo esse autor, continuam intactos, tão bons e tão perfeitos como sempre. O que acontece é que o pecado afeta a direção dessa estrutura, de modo que aquilo que deveria servir para uma direção só, a saber, a glória de Deus, agora serve para as motivações e intenções mais frívolas do coração humano. Essa estrutura basilar, que deveria servir ao propósito de adoração ao Criador, agora serve para o entretenimento apenas e para a adoração da própria criatura. Então ele diz, a forma como essa estrutura foi direcionada, sim, foi afetada, mas a estrutura em si mesma, não. Eu estou falando tudo isso para que você entenda que Gênesis 3 é um dos capítulos mais importantes. Na verdade, Gênesis 1, 2 e 3 são os 3 capítulos mais importantes para nós entendermos o todo da Escritura e o todo da própria teologia. Se nós não compreendermos corretamente a doutrina do pecado, por assim dizer, nós não teremos a correta percepção e relação com a cultura, por exemplo. Acharemos que aquilo ali é uma questão apenas cultural, que aquilo ali é uma questão só de elementos sociais, mas a gente percebe que não há absolutamente nada neste mundo que não tenha sido tocado e afetado pelo pecado. Diante deste grande problema que se instalou, o homem agora em rebelião com o Criador, em rebelião com a criação, com o seu par, o homem e a mulher, o homem em uma situação de inimizade para com toda a criação, a pergunta é como resolver este problema? Como um Deus santo, bom e justo haveria de resolver esta celeuma trágica trazida pelo pecado? Como este Deus traria ordem a este mundo sem macular sua própria natureza? Como Deus puniria, julgaria e executaria uma sentença própria para a medida de rebelião que foi tomada, sem deixar de ser justo e santo em todos os seus caminhos? No capítulo 3, versículo 15, texto que já introduzimos na semana passada, Deus faz uma promessa. Deus toma uma iniciativa. Se você perceber, o grande agente ativo nesse capítulo é o próprio Deus, como Ele o é em toda a grande narrativa. É Deus quem está vindo ao encontro do homem moribundo e entregue aos seus pecados. É Deus quem está procurando e eficientemente achando o homem que procura correr e se esconder dele como se pudesse fazê-lo. É Deus quem está resolvendo um problema que Ele não criou. E Ele começa isso fazendo uma promessa. Qual foi a promessa que Ele fez? Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a tua descendência. Agora perceba aqui, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Este descendente da mulher te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu quero que você olhe para esse versículo, entendendo a teologia por trás desta promessa. Veja, há uma promessa que está sendo dita: eu vou resolver o problema. O problema foi instalado, afetou toda a dimensão da criação, não existe nada mais intacto senão as estruturas básicas. Como é que eu vou resolver esse problema? Deus disse assim: eu vou encarnar. Perceba o texto. O filho viria de onde? De onde viria este que resolveria um conflito, criando um próprio conflito? Da semente da mulher. Aqui nós temos o fundamento primeiro da famosa doutrina da encarnação. A promessa aqui já presumia desde sempre que para que este problema fosse resolvido, o Senhor Deus haveria de se associar com os homens em suas fraquezas,
fazendo-se homem, fazendo-se carne e tabernaculando entre eles. Nesta promessa está embutido aqui o conceito da encarnação, o Verbo se fazendo carne, habitando entre nós, cheio de graça e verdade, a fim de que através dele víssemos a glória do unigênito do Pai. A ideia, portanto, por trás dessa semente, desta descendência da mulher, está a teologia da encarnação. Por que isso? Por que, por exemplo, Deus não poderia resolver este problema de outra forma? Por que o divino teve que se tornar homem? Por que o Filho de Deus teve que se tornar filho do homem? Ele não poderia simplesmente ter resolvido com uma palavra expurgatória, limpando toda aquela bagunça, dizendo assim, está tudo resolvido, deixa eu tirar aqui esse lixo do jardim, voltem a viver em paz. Ele não poderia ter feito isso? A resposta é não. Ele não poderia, porque a sua justiça foi ofendida. A sua justiça e a sua santidade foram afrontadas. E agora este Deus bondoso, todo-poderoso e santo, precisa ser coerente com a sua própria natureza, satisfazendo a sua justiça. De modo que se o homem pecou, é o homem quem tem que satisfazer a justiça do divino. Se o homem transgrediu a lei, é o homem que tem que pagar a multa por essa transgressão da lei. E para resolver este problema, sem que fosse contraditório à sua própria natureza, o que é que ele faz? Ele se faz homem. Para que, como homem, sendo ele ainda perfeitamente divino, ele obedeça e morra em nosso lugar. Ele viva e padeça em nosso lugar e por nossa culpa. A encarnação não é uma doutrina, um pormenor na teologia. Na verdade, é a base fundacional. Veja, Deus não morre, entenda isso. Mas o pecado exigia que alguém morresse. E o pecado foi cometido por homens. Logo, um homem perfeito precisaria morrer, expurgando em si mesmo a culpa que não era sua. E aí onde Cristo entra. Cristo vem como esta semente da mulher, como descendente da mulher prometido desde sempre. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, vai dizer que ele, nascido de mulher, sob o regime da lei, veio no pleroma, na plenitude dos tempos, a fim de cumprir a lei em nosso lugar. Como é então que Deus resolve essa bagunça, sem deixar de ser justo e santo? Encarnando na pessoa do Filho, associando-se com os transgressores, assumindo a culpa dos malfeitores, humilhando-se ao ponto de ser feito carne. Alguns acham que o estado de humilhação de Cristo começou na Via Crucis, quando ele estava ali sendo exposto a todo tipo de vergonha, blasfêmia e tudo mais. O estado de humilhação e de vergonha do Cristo começou quando ele desceu da sua glória e tornou-se como um de nós. Veja quanta humilhação há no Criador de todas as coisas, agora ser uma criança envolta em tecidos, acolhida nos braços de um homem e de uma mulher, numa estibaria da sua época, precisando e dependendo dos cuidados dos outros, aquele que criou e que fez todos. Veja quanta humilhação há. O verdadeiro Rei da glória, descendo do seu trono em condescendência aos seus reles súditos mortais. A humilhação da encarnação está presente na promessa de Gênesis 3,15. É tanto que logo de imediato, em Gênesis 4, quando nasceram os filhos de Eva, lembra lá Caim e Abel? A palavra que Eva atribui ao seu primeiro filho, a Caim, é o seguinte: varão. Nasceu aquele que viria, segundo Deus e a sua promessa, para esmagar a cabeça do descendente da serpente.
Eva já imediatamente começou a crer que este menino haveria de nascer, que Caim, quem sabe, fosse este. A partir dali, toda mulher judia vivia com uma santa expectativa de ser mãe de um homem, de um varão, porque quem sabe este seria aquele filho da promessa que haveria de resolver o conflito que foi estabelecido pelo próprio Deus no jardim. Mas há uma outra doutrina que está presente no versículo 15. Se puder projetar o versículo 15 novamente. Porém, inimizade entre ti e a tua descendência, e aí vem a questão das sementes, este te ferirá a cabeça. Eu vou só inverter a ordem. Vamos para o finalzinho. E tu lhe ferirás o calcanhar. O que é que nós encontramos aí, meus irmãos, acerca deste prometido? É que ele haveria de sofrer. O ferir do calcanhar implica em padecimento. Esse Messias, esse filho prometido, haveria de encarnar, associando-se com os homens, e ele sofreria o padecimento nas mãos desses homens. Quando a gente olha então para o texto do profeta Isaías, no capítulo 53, um texto muito conhecido, sobre o servo sofredor. Vamos voltar os olhos a esse texto? Veja quem é o prometido. Isaías 53. Diz assim, versículo 3. Esse Messias prometido era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 7. Ele foi oprimido, foi humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a boca. Este é o filho prometido, aquele que nasceria da semente da mulher, isto é, que encarnaria para se associar com os homens, e que sofreria agudamente nas mãos desses homens. Quando a gente olha agora para o ministério de Cristo, a gente percebe que foi um ministério absurdamente marcado por sofrimentos. Sofrimento da rejeição, sofrimento do abandono, o sofrimento das acusações ilegítimas, sofrimento do escárnio, o sofrimento da blasfêmia, o sofrimento do julgamento falacioso, o sofrimento da cruz, o sofrimento da morte. A única forma de Deus resolver o problema era tensionando o problema, fazendo-se carne na pessoa do Filho e sofrendo no lugar dos culpados. Sabe quem merecia esse sofrimento? Sabe quem merecia ser ferido no calcanhar e na cabeça? Cada um de nós que aqui estamos. Entretanto, se todos aqui sofrêssemos igualmente a justa medida da justiça de Deus, o nosso sofrimento seria incapaz e insuficiente para satisfazer a sua justiça. Era necessário que alguém perfeito sofresse no lugar dos imperfeitos, que alguém justo morresse no lugar dos injustos, que alguém puro e santo se desse no lugar dos pecadores. Não pense que você poderia ter morrido no seu próprio lugar. Sua morte seria debalde e insuficiente para cumprir o propósito exigido pela justiça de Deus. Na pessoa do Filho, ele foi ferido. Mas o texto encerra, e a gente volta para o miolo do texto, e diz que este que seria ferido em seu calcanhar, esmagaria
a cabeça do descendente da serpente. Veja, aqui nós estamos tendo retratos do Evangelho. O Filho prometido haveria de encarnar, nascendo da semente da mulher, sendo homem como nós, porém sem pecado, vivendo e morrendo em nosso lugar, padecendo as nossas dores, mas o final da sua história não seria o túmulo. O final da história deste Filho prometido não seria a sepultura. Desde sempre, a vitória do Cordeiro fora decretada pela palavra do próprio Deus. Este Filho esmagará com o seu calcanhar a cabeça do descendente da serpente. A história, meus irmãos, desde o início, está preparada para a grande vitória de Cristo e da sua igreja, para o grande triunfo do Cordeiro de Deus. E quando a gente olha para a cruz do Calvário, a gente percebe que ali Cristo expôs à vergonha os seus inimigos. Ali na cruz do Calvário, Ele encravou o escrito de dívida que era contra nós e sobrepujou triunfantemente sobre todos os principados e potestades. Foi na cruz, meus irmãos, que o Senhor Jesus pisou na cabeça da nossa antiga serpente, aquela que enganou os nossos primeiros pais. Mas a história não termina aí. A serpente saiu daquela história sangrando, mas não ainda definitivamente destruída. Ela já saiu da cruz derrotada, mas não extirpada. E quando a gente caminha para o final do livro de Apocalipse, a gente vê o ressurgimento da serpente, agora na forma de um dragão. O dragão, a antiga serpente, ressurge na história. E quem é que aparece ali naquele quadro? O Cordeiro. Ora, como o Cordeiro vai enfrentar um dragão e sair vitorioso? Diz a história que o Cordeiro visto por João tinha a semelhança de um cordeiro que havia sido morto, abatido. Mas quando ele olha bem, ele vê que o cordeiro está vivo. E quando ele olha ainda mais de perto, aquele cordeiro tem semelhança de um leão vitorioso, que com o seu rugido e com a sua pata poderosa na cruz do Calvário e no juízo final, haverá de pisar e esmagar a cabeça do nosso inimigo, lançando juntamente com os seus anjos no lago de fogo e enxofre, onde haverá a segunda morte. Esse texto diz então que o prometido que viria resolver o problema entre o homem e Deus vinha de Deus, seria o Filho encarnado, que sofreria no lugar dos pecadores, mas que triunfaria sobre Satanás e o seu exército. Meus irmãos, o texto segue, e na continuidade do texto, Deus começa a sentenciar os pecadores. Essa foi uma das sentenças. Depois ele sentencia a mulher, e depois sentencia o homem. Esse juízo, aqui embrionário, no texto de Gênesis capítulo 3, remonta para um juízo ainda muito maior. E há uma verdade que precisa ser dita e lembrada, não apenas aqui do púlpito, mas nós precisamos pregar ao nosso coração, lembrando de uma coisa: Adão, chamado diante de Deus para a prestação de contas, é um paradigma do que acontecerá no fim dos tempos, onde cada um de nós, brancos e negros, homens e mulheres, crianças e velhos, serão chamados diante do trono de Deus e do Cordeiro, para serem julgados, como diz a palavra no livro de Apocalipse. Diante daquele grande trono estaremos todos nós. Os mares darão seus mortos, os mortos haverão de ressuscitar para diante do trono de Deus prestarem esclarecimentos. O trono que foi montado no jardim continua montado. O tribunal que foi estabelecido no jardim continua estabelecido ainda hoje. E deixe-me dizer uma coisa para você: se você deseja viver de qualquer maneira, afundando a sua vida no pecado, rompendo com as leis de Deus e achando que a sua história vai terminar às mil maravilhas, parabéns, você está indo com um sorriso no rosto para o inferno.
O pecado nunca lhe trará um final feliz. Viver apartado de Deus nunca terminará em uma história de festa. O justo juiz está vindo para julgar as nações. E é interessante, porque na Escritura, o mesmo Cristo que vem como servo sofredor, encarnado, é aquele que virá para julgar as nações. O Pai deu ao Filho o direito de julgar os povos. Ouça-me, portanto, nesta manhã, querido cristão, só há uma esperança para cada um de nós, e a esperança está revelada no texto. Naquele dia, precisaremos estar vestidos e revestidos do Cordeiro, ou então a sua justa ira se inflamará sobre nós. Só há uma forma de naquele dia escaparmos do grande juízo, no sentido da sua condenação, é estarmos representados naquele que foi condenado em nosso lugar. E o texto então diz que Deus se aproxima de Adão. Veja agora a cena do juízo, o tribunal montado, estabelecido, a sentença sendo dada, mas agora o bom Senhor provê, não sei se a palavra caberia, mas um bom álibi, que vai sofrer no lugar do outro, que vai ser receber a culpa do outro. Como é que isso acontece? Adão havia produzido para si roupas de quê? De folhas, para cobrir de alguma forma a nudez. O que é que Deus faz agora no versículo 21? Deus veste eles de pele. Fez o Senhor, preste atenção, fez o Senhor, é Ele quem está fazendo, é Ele quem está propiciando redenção. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher. Veja, Deus não tosou uma ovelhinha lá no jardim para fazer roupa para Adão e Eva, não. O princípio aqui é de sacrifício. Um cordeiro foi morto para que pecadores fossem cobertos em sua nudez. E quando a gente olha para toda a Escritura, a teologia do Cordeiro vai se desenvolvendo. Gênesis capítulo 4, Caim e Abel novamente. Deus aceita o sacrifício de quem? De Abel, a oferta, e não a oferta de Caim. Por quê? Aí há quem diga assim, pastor, é porque um deu de todo o coração, outro deu pela metade, um deu as primícias, outro deu ali o que sobrou. Ainda que tudo isso possa ter acontecido, o que faz com que aquele culto não fosse aceito é o princípio do Cordeiro. Caim estava dizendo assim, eu posso entrar na presença de Deus pelas minhas próprias obras, pelo meu próprio trabalho, com a oferta que eu mesmo produzo. E Deus diz, essa oferta não é aceita, porque ninguém pode permanecer na minha presença pelo seu próprio trabalho. Ninguém pode permanecer na minha presença produzindo a sua própria oferta, sendo o próprio sacrifício. E Deus então aceita o sacrifício e a oferta de Caim. Por quê? Porque um cordeiro foi entregue, dizendo assim, Deus, eu não tenho como aproximar-me da tua presença sem que este outro primeiro morra em meu lugar. Tornou-se necessário e essencial, portanto, para o culto divino, que a expiação fosse feita. E nós vemos no tabernáculo e no templo, tantos animais sendo mortos, dizendo assim, alguém morreu para que eu estivesse nesse lugar. Alguém sangrou para que eu tomasse assento neste culto. Quando a gente caminha ainda mais, chegamos no Evangelho de João, uma declaração retumbante explode. E avistando de longe um homem que se aproximava do Jordão, exclamava aquela voz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então Jesus Cristo vem como aquele Cordeiro manso, sem mácula, sem mancha, sem defeito, para de uma vez por todas morrer em nosso lugar. De modo que a gente está aqui e pode dizer assim, Senhor, eu só posso estar aqui porque alguém morreu para que eu estivesse nesse lugar.
Alguém morreu para que eu tivesse acesso à presença dEle. Alguém morreu para que eu fosse vestido em minha nudez espiritual. Alguém teve a sua pele arrancada para que eu tivesse o meu corpo vestido e a minha alma sanada. Meus queridos irmãos, e a história em Apocalipse, fazendo sempre esse ponto aqui de conexão, termina da seguinte forma: diz que naquele dia nós estaremos em culto eterno diante do trono de Deus e do Cordeiro. A Bíblia não fala de dois tronos, fala de um trono ocupado por Deus e pelo Cordeiro, e está no meio da cidade, como um lembrete contínuo de que todos que ali estão, só estão porque o Cordeiro morreu em seu lugar. Eternamente nunca esqueceremos do Evangelho. O Evangelho será uma mensagem pregada aos nossos olhos por toda a eternidade. Quando estivermos ali tomando banho nos açudes celestiais, comendo as picanhas das vacas divinas, das vacas criadas ali no céu, estaremos ali no churrasco, aí de repente a gente olha para o Cordeiro e diz assim: eu só estou aqui porque Ele desceu e esteve em meu lugar na cruz do Calvário. Quando você estiver tomando Coca-Cola e não fazendo mal nenhum mais à sua saúde, nem gastrite, nem nada, você vai dizer assim: eu só estou aqui porque o Cordeiro esteve em meu lugar lá embaixo. Brincadeiras à parte, mas a situação é: eu só posso estar lá porque Ele esteve aqui. Eu só posso estar na presença cultica de Deus porque o Cordeiro se despiu para que eu fosse vestido da sua glória. Esse é o Evangelho, meus irmãos, pregado eternamente aos nossos olhos e corações. Alguém teve que se despir para que o outro fosse vestido, e quem se despiu foi o Cordeiro, morrendo vicariamente em nosso lugar. O texto então encerra, e assim eu quero encerrar da seguinte forma: diz que então Deus expulsa Adão e Eva do jardim, coloca querubins às portas do jardim e uma espada flamejante, uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O que a gente aprende agora com isso, encerrando o nosso sermão? Há quem diga que a expulsão em relação a Adão e Eva do jardim teria sido uma excomunhão. Deus estava banindo para longe da sua presença os infratores. A sentença havia sido estabelecida, o réu foi declarado culpado e agora o bom juiz aparta diante da sua presença os criminosos, réprobos. Só que quando a gente olha a motivação por trás desta expulsão, ela é muito bondosa, meus irmãos. Ela é graciosa demais. Veja, Deus não está apenas banindo da sua presença quem cometeu um crime. Ele está banindo da sua presença criminosos para que não cometam um crime ainda muito maior. E agora sejam perpetuamente vítimas daquele crime. Deixa eu explicar com outras palavras. Vou fazer uma conjectura aqui e espero que você me entenda. Esse não é um dos textos mais fáceis e essa parte muito menos. Eu vou tentar desconstruir algumas coisas e você depois pergunta aos presbíteros da igreja para resolver o problema. A gente costuma ler Gênesis 1, 2 e 3 e tem a construção do seguinte: que o jardim era o grande Éden. E quando eu olho biblicamente, eu vejo que o jardim não era o Éden. O jardim estava localizado no Éden. Se você acha que eu estou falando coisa da minha cabeça, vamos abrir o texto bíblico. Gênesis capítulo 2, por gentileza. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e ainda não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus do pó da terra o homem, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Veja agora, versículo 8. E plantou o Senhor Deus. O que foi que Deus plantou?
um jardim. Onde foi que Deus plantou? No Éden. Percebe que já havia tecnicamente um Éden, e que no Éden um jardim está sendo plantado como um grande santuário, templo orgânico, onde Deus haveria de se relacionar com a sua criação. O que eu estou dizendo é que a palavra Éden, a morfologia dessa palavra, presume um lugar paradisíaco, um paraíso. Portanto, a lógica textual é de que a terra foi criada para ser um grande Éden, um grande lugar de desfrute, onde o homem glorificaria o bom Criador, desenvolvendo e produzindo os potenciais da criação. Deus então planta um jardim. Esse jardim lá na frente vai ser chamado de do Éden, mas a lógica é a mesma, de pertencimento ao Éden, localizado no Éden. Entenda o que é que eu vou dizer agora, porque tudo isso. Eles foram expulsos do jardim, certo? Porque nesse jardim, Deus havia plantado uma árvore chamada árvore da vida. Agora vamos entender essa questão da árvore da vida? O homem era imortal, sim ou não? O homem era eterno? E aí? Não. O homem era imortal, mas não era eterno. Sabe por quê? Porque o conceito de eternidade presume não ter início. O homem era imortal. Agora, vamos pensar comigo, agora virou aula de escola dominical. Por que Deus colocaria uma árvore da vida no lugar onde os homens já eram plenamente vivos e imortais? Pensa comigo, só pensa. Parece-nos então que aquela árvore tinha um papel, obviamente, de representação do divino, a presença de Deus representada no meio do jardim, naquela árvore, como a presença de Deus fora representada, por exemplo, no templo, através do candelabro, como a presença de Deus não apenas foi representada, mas manifestada plenamente em Cristo. Aquele jardim e aquela árvore, portanto, pareciam ser fontes condicionantes da vida. Há quem diga na teologia reformada, e Agostinho, pensando agora na patrística, vai defender que aquela árvore era um tipo de premiação, caso os nossos primeiros pais houvessem passado no teste. Eu não sou daqueles que mais se afeiçoam com essa teoria do teste do jardim, mas ela foi construída ao longo de muitos anos da tradição teológica. Os nossos primeiros pais estavam sendo testados no famoso pacto de obras, e se passassem no teste, seriam recompensados com o fruto da árvore da vida, e que até então eles não haviam comido deste fruto. Essa lógica parece fazer sentido, uma vez que eles são expulsos do jardim para que não comessem e permanecessem naquele estado, supostamente agora sem fim. Mas há uma outra possibilidade de interpretação, de que havia uma relação de Deus com aqueles homens por meio da árvore da vida, de modo que a permanência daquela vida se dava pelo fato deles comerem daquele fruto. Era um lembrete constante de que a vida deles dependia da vida de Deus, que estava representada naquela árvore. Seja como for, se a gente fizer um apontamento mais da teologia bíblica, a gente entende, lá em Apocalipse, que analogamente, essa árvore da vida aponta para Cristo. Aquele por meio de quem pecadores têm acesso à vida plena, à vida abundante. Veja quão gracioso foi Deus em expulsar os nossos primeiros pais daquele jardim. Deus estava dizendo para eles assim: eu vou vetar para vocês o retorno e o acesso a esta árvore. Primeiro, porque vocês não estão mais em condição de comer dela, se assim o fosse, se eles já comessem daquele fruto. Ou, para que vocês não se perpetuem nesse estado infinitamente. É um ato de amor e de graça. Lembra quando o pai tira algo de cima, sei lá, algum objeto que a criança está brincando, e ele vai lá e tira assim, que coisa ruim, mas é para um bem, é para um fim muito proveitoso. A expulsão, portanto, dos nossos primeiros pais do jardim é um ato de graça. Para quê?
para que um dia, por meio da verdadeira videira, da videira verdadeira, pecadores pudessem ter acesso outra vez à árvore da vida. Agora, em condições, por causa da videira, de se aproximarem do fruto, comerem dele e então desfrutarem eternamente da vida plena. Esse jardim ainda é desconhecido quanto à sua localização, se ele era tão somente espiritual, literal. Eu acredito na literalidade. Isso para a gente não é o que mais importa no texto. O ponto é que lá em Apocalipse ele reaparece e diz que a árvore da vida está lá, produzindo periodicamente os seus frutos. Até as folhas desta árvore servem de remédio para as nações. Meus irmãos, quando Cristo ressuscitou, e aqui eu encerro, e adentrou no lugar santíssimo, como escreveu o autor aos Hebreus, ele abriu acesso outra vez, para que nós pudéssemos entrar na presença do Pai, e na presença dele, um dia, desfrutarmos da vida plena, e comermos da árvore da vida. Se Adão comeu desta árvore ou não, é uma discussão teológica. Se ele comia antes e foi vetado de comer depois, ou se ele nunca havia comido porque era uma premiação para o teste, nós não sabemos. Mas o que eu sei é que você e eu, crente, por meio de Cristo, a verdadeira videira, a videira verdadeira, que adentrou no lugar santíssimo, ele abriu acesso, de modo que naquele dia não nos depararemos com anjos e espadas flamejantes, mas com o ressoante: vinde benditos do meu Pai, e entrai para o gozo que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Aquela ali é a árvore da vida, comam dela, porque ele disse: ao vencedor dar-lhe-ei que comam da árvore da vida. Seja lá o que for esse fruto, eu sei que por causa de Cristo, e como fruto da obra de Cristo, um dia nós teremos acesso a ele, e estaremos então na presença do Senhor, para todo o sempre, e a vida será plena e plenificada a adoração pelos séculos dos séculos. Tudo isso porque um filho nasceu, sofreu, morreu, mas ressuscitou em nosso lugar. Nós devemos tudo isso à obra graciosa do Cordeiro de Deus, como uma provisão da graça do próprio Deus. Pai, obrigado pela tua palavra, que é rica demais, nos educa em toda a verdade, tem as suas complexidades, ó Deus, e deixa interrogações em nossa cabeça, mas o que é essencial é tão claro, Senhor. O que é essencial para a nossa vida e para a nossa fé é tão transparente, tão translúcido, que nós ficamos admirados, ó Deus, e profundamente encantados com a beleza da graça, que sempre esteve ali, naquela cena de morte, naquele drama, na tensão. Lá estava o Senhor, indo graciosamente ao encontro dos fugitivos pecadores. Lá estava o Senhor prometendo aquele que traria esperança para o caos. Lá estava o Senhor vestindo os nossos primeiros pais para cobrir-lhes a nudez. Lá estava o Senhor bondosamente expulsando-os do jardim, para que um dia eles voltassem agora em condições espirituais devidas a tomar acesso à árvore da vida. Obrigado, Deus, por essa palavra, obrigado por esse tempo tão precioso aqui. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.